Se você quiser startar a gravação. Vamos lá. Então, pessoal, passado o conceito do simples, a gente vai avançar aqui para o lucro presumido e para o lucro real, tá? As atividades iniciais feitas lá no simples vão ser semelhantes às atividades feitas aqui no lucro presumido e lucro real, ou seja, a gente vai fazer a importação das notas, a gente vai fazer as conferências, as auditorias, vai fazer as análises, vai fazer a apuração dos impostos, e o reflexo diferente que a gente vai ter daqui para frente serão as guias geradas, os demonstrativos e os arquivos digitais que a gente tem que gerar e transmitir para o fisco, tá? Então, a gente pode seguir o mesmo conceito, fazendo a robotização da escrituração, importando as notas de forma autônoma, fazendo a apuração de forma automática. O que é legal de destacar? Em se tratando de lucro presumido e lucro real, a gente tem inúmeros impostos que precisam ser apurados e gerados de forma isolada, ou seja, a gente vai gerar PIS, COFINS, contribuição social, imposto de renda, ICMS, IPI. Dentro do questor, eu preciso fazer a apuração de cada um desses impostos de forma separada? Não. Eu posso vir aqui em apurações, posso marcar todos os impostos que eu quero apurar e mandar executar. Então, ele vai fazer tudo numa única etapa, eu não preciso ficar fazendo separado. E, da mesma forma, eu posso também robotizar esse processo. A partir do momento que a apuração efetivamente foi realizada, o que a gente vai ter de produto gerado, então, dentro do sistema? Para efeito de conferência, os demonstrativos. Então, acessando os demonstrativos, o primeiro que a gente pode exibir aqui é o FD Contribuições, que é o nosso SPED PIS/COFINS, tá? O que a gente sempre procura evidenciar aqui? Quando a gente carrega essa tela, é como se você tivesse com o PVA aberto, tá? E é de propósito para que fique fácil de você conferir. Então, mandando executar, a gente vai observar aqui as nossas operações por CST, tanto do PIS quanto do COFINS. Toda a parte de ajuste de contribuição que, porventura, eu precisar lançar vai figurar aqui nessa ficha. A consolidação da contribuição, que é onde a gente vai ter evidência efetiva de o que eu tenho de PIS a recolher, o que eu tenho de COFINS a recolher. Toda a parte de créditos, retidos. Você vai passar a fazer tudo por dentro do sistema. A grande maioria hoje faz esse controle em planilhas Excel, isso dá trabalho. A proposta é que você tenha tudo isso controlado por dentro do próprio questor, onde ele vai trazer evidência para você do que foi retido, do que foi compensado, do que ficou de saldo remanescente para compensar no período seguinte. Então, tudo isso será controlado por dentro do próprio sistema. Fizemos a conferência, está tudo ok? Qual que é o próximo passo? A gente gerar o arquivo do SPED Contribuições propriamente dito. Muito simples. Arquivos federais, FD mandei executar, ele vai gerar o arquivo para a gente. Arquivo gerado, é só a gente transmitir para o fisco. Então, está aqui. Tá? Próximo, seria a gente fazer a parte do ICMS e IPI. Então, novamente, aqui em demonstrativos, ICMS. Mais uma vez, a tela é muito simples, muito fácil de você analisar, porque ela é idêntica ao que a gente utilizava no Estado do Rio, no conceito da GIA. Tá? Vamos executar aqui. A gente vai ter a visualização aqui das notas de entrada, as notas de saída, as operações aqui internas nas entradas, nas saídas, toda a parte de substituição tributária, fundo de combate à pobreza, já sendo feito automaticamente pelo sistema, então o usuário não tem que informar manualmente essas operações. O que é de operação interestadual, né, vinda de fora do estado. Se tem alguma coisa relativa à Zona Franca, saldo credor e exportação. O resumo, para a gente fazer a conferência,
e, naturalmente, as duas guias que serão geradas, né? Que no estado do Rio a gente faz a separação do ICMS normal e do Fundo de Combate à Pobreza, tá? Se for Minas, se for São Paulo, a gente vai ter evidência de uma única guia, tá? Conferiu, tá ok, mesmo raciocínio. Basta a gente vir aqui em arquivos federais e gerar aqui o nosso SPED fiscal, tá? Então, a gente com isso conseguiu fazer PIS, COFINS, conseguiu fazer ICMS e IPI. O que está faltando? Contribuição social e imposto de renda. Dentro do Questor, o conceito da apuração dessas duas guias é dentro da própria SF, tá? Então, naturalmente, à medida que a gente vai apurando a contribuição social e imposto de renda, de quebra, você também já está preparando a sua SF para ser entregue no período seguinte. Então, se a gente vier aqui em demonstrativos, SF, vou colocar aqui trimestral, mandei executar, a gente vai ter evidência aqui, a mesma nomenclatura utilizada lá dentro da SF, o meu P200, que é a apuração da base de cálculo do lucro presumido. Então, o sistema faz toda a separação, né, das receitas que estão sujeitas a 8%, a 32%, onde a gente tem efetivo cálculo do imposto de renda, tá, em cada um dos meses. O meu P400, que é a contribuição social, mais uma vez segregando, né, as receitas que estão sujeitas a 12 e a 32, e o meu P500, tá? Fez a apuração, gerou os arquivos para envio ao fisco, está faltando a gente fazer simplesmente o quê? A geração do DARF. Para a gente gerar os DARFs, relatórios, DARFs, emitir DARFs com código de barra. Então, a gente vai selecionar aqui quais são as guias que a gente quer gerar. Eu vou marcar. E aí, basta eu clicar aqui, ó. Emitir as guias com o Cicalc Web. Quando eu clico nesse botão, o sistema vai pegar todas as informações que foram processadas aqui, semelhantes ao conceito do Simples, vai carregar para o portal e o portal vai devolver a guia para a gente. Eu vou quebrar o CAPT aqui, porque o meu não está para quebrar automático. A partir desse momento, daqui para frente, a ferramenta vai passar a preencher os dados automaticamente. Naturalmente, ele vai devolver a guia para a gente, para efeito de impressão ou para efeito de publicação. Tá? Ó, já foi. Tá? Uma vez que a guia foi enviada eletronicamente, né, para o cliente, a ideia é que o cliente faça o pagamento dessa guia e retorne com essa guia paga para o escritório, para ele promover a baixa, contabilizar a baixa dessa guia e, naturalmente, depois gerar DCTF. Tá? Só que muitas das vezes o cliente não faz o envio dessa guia paga. O que a gente pode fazer, então, dentro do sistema para evitar depender do cliente? Todos os tributos processados dentro do sistema, independente de qual módulo eu venho utilizar, ele vai vir para cá, ó, para o controle de tributos, na parte de débitos federais, por exemplo. Tá? Então, ela vai ficar provisionada aqui, isso já vai lá para a contabilidade, a título de integração, está tudo bonitinho. Qual que é a ideia? Que a gente faça o pagamento e registre esse pagamento no sistema. Então, eu virei aqui em créditos federais, pagamentos com DARF. E ao invés de eu ficar esperando o cliente me mandar essa guia, eu venho aqui e clico nesse botãozinho, ó, importar pagamentos do site ECAC. Então, ele vai pendurar lá no ECAC, vai fazer a leitura do extrato de pagamento, já vai importar a liquidação desse DARF, né, vai importar esse pagamento, vai promover a baixa no sistema, já vai contabilizar essa baixa e, naturalmente, depois, se eu vier aqui em arquivos federais, a minha DCTF já vai estar prontinha. Só que para eu fazer esse movimento aqui, eu tenho que fazer DARF por DARF, empresa por empresa. Isso dá um trabalho grande. Qual é a ideia? Que a gente vem aqui na área de trabalho e coloque o CIL para fazer essa importação em lote para a gente. Então, eu coloco um grupo de empresas, tá? Programa a ferramenta. Ó, eu quero que toda sexta-feira, às 10 da manhã, você vai pegar esse grupo de empresas, vai fazer a leitura junto ao ECAC e vai verificar se tem algum pagamento disponível para efeito de importação dentro do sistema.
Mais uma vez, a gente vai fazer com que o usuário não tenha que entrar e ficar clicando empresa por empresa para que essa captura aconteça. O robô vai fazer esse trabalho para a gente. E aí o usuário só entra depois para conferir se tudo foi capturado direitinho, se tudo foi importado direitinho. Esse é o conceito. Ok? Legal, legal. Beleza. Alex, vamos lá. Somente algumas rotinas específicas podem ser robotizadas, ou basicamente todas as rotinas que eu cadastrar e parametrizar podem ser robotizadas? A gente tem um grupo de quais são as rotinas que podem ser robotizadas. Legal. Estou Tem perguntando bastante pelo seguinte, eu vi lá, por exemplo, todo o processo de geração da DCTF, vocês basicamente robotizaram. Uhum. Mas eu entendi você falar o seguinte, aí você pode transmitir. Aí minha pergunta é, eu não posso robotizar o processo de transmissão da DCTF? Eu não falei porque na minha máquina não está funcionando. Ah, Mas eu tá. me comprometo de eu subir esse funcionamento no sistema e a gente gravar um vídeo sobre ele. A gente Legal. consegue automatizar, olha que legal, ao ponto de você fazer o seguinte: gerar o arquivo dos SPEDs, independente qual seja, se é o fiscal, contribuições, SF, se é da CTF. Depois que ele gera o arquivo, ele já abre o programa de validação, importa o arquivo dentro do validador, faz a conferência, assina com certificado digital e transmite. Então, eu consigo robotizar todo esse processo. Legal, legal. Isso é bacana. Qual é essa funcionalidade que você precisa subir para gravar, que eu coloco nas tasks do ClickUp, Alex? Coloca a automatização dos arquivos magnéticos. Aí você coloca um /PVA, que eu vou saber direitinho o que eu tenho que fazer aqui. Tá. Beleza. Magnéticos? Arquivos magnéticos. /PVA. Isso. Porque é SPED fiscal, contribuições, DCTF, tudo isso a gente consegue robotizar. Tá feito, tá lá já, tá? Aqui, ó. Procedimentos, ó. Importações de arquivos fiscais estaduais, então todos esses modelos. Importação de arquivos fiscais federais, todos esses modelos. Ó, importação de arquivos municipais, execuções de automatizações da folha, conciliação bancária, contabilização, controle patrimonial, cotações, Selic, moedas, importações ou exportações em layouts diversos. Aí a gente cai para cá, ó, a apuração dos impostos federais, que eu comentei com vocês, que a gente consegue fazer de forma automatizada, estaduais, municipais, pagamentos do ECAC, que a gente falou há pouco, Simples Nacional, e tem um outro aqui. Cadê? Deixa eu fazer melhor aqui. Queria ver se o meu está todo liberado aqui para mostrar para vocês, mas essa base não está ativa. Beleza. Alex, outra pergunta é o seguinte, tá? Se eu posso automatizar as transmissões, a minha pergunta é, quando eu vou lá para o Tarefas,
que é o seu controle de entrega de obrigações, quando eu automatizo essa transmissão, ele provavelmente, quando ele entrega, ele já tem um protocolo de entrega que volta. Isso já é suficiente para eu dar baixa lá na entrega da obrigação ou não? Ainda tem que ir lá e marcar? Então, bom você tocar nesse ponto. Assim, um dos grandes diferenciais do Tarefa é exatamente essa plena integração que existe entre o Tarefa e o Questor. Quando você tem atividades em que o final do processo depende da resposta de uma entidade, vamos pegar esse próprio exemplo do SPED fiscal. O que garante que a declaração efetivamente foi entregue? É eu gerar ela no Questor? Não. É eu receber o protocolo da Cefaz. Então, eu só faço o movimento da baixa automática quando eu recebo o retorno da Cefaz. A hora que a Cefaz me manda um protocolo de que a declaração foi entregue, efetiva, foi validada e está tudo certinho, o Tarefa vai lá, consegue fazer a leitura disso e baixar aquela atividade automaticamente. Só que tem um ponto importante, até para ilustrar. Que você finaliza no Questor que não vão gerar impacto, por exemplo, para o fisco ou para o cliente. São atividades internas. E aí, como é que a gente faz? Então, tem toda uma inteligência, tem todo um vínculo do Tarefa com o Questor, onde quando eu encerro aquele ciclo dentro do Questor, a tarefa também é baixada automaticamente. Então, assim, isso é um grande diferencial, tá, o Celso Diego? Assim, 99% daquilo que o escritório fizer de atividade dentro do Questor vai ser baixado automaticamente. Não tem que ter intervenção do usuário do tipo, eu vim aqui e tenho que flagar que aquela atividade foi concluída. Não. Legal. Isso é bem legal mesmo, porque uma coisa é baixar a tarefa com o produto final. Outra coisa é baixar a tarefa no meio do processo. Aí também é bem interessante que você consegue entregar um controle do processo inteiro de maneira mais efetiva, né? E eu evito vulnerabilidade, né, Celso? Porque, tipo assim, eu gerei o arquivo, se eu não tenho a garantia de que o arquivo foi transmitido, eu não posso dar liberdade para o usuário de ir lá e marcar que foi entregue. Não. Claro. Tanto é que a gente tem até os dashboards das tarefas que foram baixadas automaticamente e das tarefas que foram baixadas manualmente. Essas que são baixadas manualmente são situações muito específicas mesmo, e elas têm que ser constantemente monitoradas. Se eu tenho um volume grande de tarefas que estão sendo baixadas de forma manual, tem alguma coisa errada. Tá? A outra pergunta é o seguinte, beleza, se essas tarefas estão sendo executadas, robotizadas e baixadas, como que eu atrelo isso a um responsável? Né? Elas ficam atreladas a um responsável parametrizado somente? Então, quando a gente faz a construção das configurações do Tarefa, a gente vincula lá quem é responsável por aquela empresa. Tem que ter um dono daquela empresa, né? E, naturalmente, esse responsável tem um vínculo com o login, com o usuário que está no Questor. Então, eles até utilizam essa nomenclatura lá, né? Deu match, vai fazer a baixa direitinho relativa àquela atividade, relativa àquele usuário. Isso é muito importante para a gente, porque a gente consegue medir e aferir a produtividade de cada colaborador. Então, quando ele faz a virada do mês, já carrega automaticamente todas as obrigações que ele tem que desenvolver ao longo do fazendo no Questor e que ele vai cumprindo essas obrigações, eu vou dando uma barrinha de progresso, né, digamos assim, de como é que está se comportando aquele usuário dentro do escritório. Cara, isso para o gestor faz toda a diferença. A gente vai ter a oportunidade de mostrar na prática a tarefa acontecendo. Cara, o gestor bate o olho, ele consegue ter evidência exata de como é que o escritório dele está se comportando. Nós trabalhamos no mesmo escritório, o Alex, o Diego e o Celso. Cara, hoje é dia 14. Aí o Celso é o gestor do Alex e do Diego.
Ele dá umas piadas lá na barra de progresso do Diego, o Diego já fez 40% da atividade dele, o Alex cumpriu 5%, cara, tem alguma coisa errada. Então, ao invés de eu esperar o problema acontecer, eu consigo fazer um trabalho preventivo. Eu me aproximo do Alex e verifico. Falo, Alex, por que 5%? E aí eu vou entender. Se o Alex experimentou uma dificuldade, uma complexidade, e entendendo o porquê que aconteceu do não avanço, daquele não progresso, você faz um movimento de ajuste. Traz o Diego para apoiar o Alex, para acelerar a produtividade, enfim. Então, você tem efetivamente o controle do escritório na mão. Né? Legal. E mais do que isso, né, cara? Você pega inúmeros clientes como exemplo, é o conceito de gestão à vista, né? O cara coloca um painel lá, uma TV lá no departamento, então ele consegue colocar num carrossel todas as obrigações e embaixo a fotinha de cada colaborador com o seu respectivo percentual de produção. Então, cara, gestão à vista, pô, o Diego está com 40, eu estou com 5, cara, eu vou ficar incomodado. Então, naturalmente, Legal. eu vou me esforçar para melhorar a minha produtividade. Entendeu? Beleza. Em relação à visão do gestor, né, do contador responsável, do empresário contábil, entendi. Em relação aos funcionários dele, né? Agora, em relação ao cliente, como que o gestor contabiliza ou se contabiliza as horas trabalhadas de cada funcionário para cada empresa, qual empresa dá muito trabalho, qual empresa não dá, como que é essa... Existe uma medição disso? Como que é um ranking disso? A gente tem um módulo chamado organizacional, que é o responsável por concentrar toda essa captura de informação. O meu aqui não está ativo, mas vocês estão vendo o meu mouse movimentar lá no cantinho da tela, onde está assim, tempo? Sim. Então, eu consigo ter toda a monitoria de quanto tempo eu estou gastando em cada uma das empresas. Então, se eu estou com uma empresa ativa aqui, quanto tempo eu estou gastando nessa empresa, quantas rotinas eu percorri nessa empresa, quantos lançamentos foram processados e foram produzidos nessa empresa. Então, eu tenho toda essa monitoria, seja de volumetria, né, de quantidade de lançamentos, seja de tempo dedicado. Meu mouse está parado ali, o tempo está em pausa. O meu mouse começou a movimentar, esse tempo começa a ser cronometrado para efeito de apuração depois desse volume de tempo que eu gastei ali dentro da empresa. Legal. E você consegue robotizar essa gestão de avanço de atividades ali? Como você comentou, de 2 profissionais. Um está ali, está previsto para ele concluir 100% das atividades durante uma semana. Se chegar na quarta-feira ele não tiver atingido 50%, tem como automatizar um alerta sobre isso ou ele já é padrão assim? Na verdade, aí vai ficar como função do gestor mesmo, tá, Diego? Não vai chegar um alerta para ele, um banner piscando na tela dele. Não. Qual que é a proposta? Que ele tenha esse dashboard aberto ali no ambiente dele. Tá. Seja no celular dele, seja lá no desktop dele. E, naturalmente, ele vai ter todo o acompanhamento, toda a monitoria ali. O que acontece é que, de novo, você tem uma série de indicadores que vão te sinalizando que algo não está legal. Você falou de visão do usuário, né? Quando a gente carrega a tela principal do tarefa, que é o radar, né, o direcionador do que o colaborador tem para fazer, a gente tem lá as classificações. Então, o que está no prazo, o que está fora e o que estourou. Lembrando que fora do prazo aí, você ainda tem uma subdivisão bem interessante, que é o quê? Você pode estabelecer um prazo operacional, que é um prazo estabelecido pelo escritório, e você tem um prazo que é o prazo legal. Então, vamos pegar um exemplo. O SPED. Ah, Alex, o SPED fiscal eu tenho que entregar até o 15º dia útil. Bacana. Só que a empresa ela pode, com um efeito de segurança, chegar e estabelecer o seguinte: eu quero que todos os SPEDs sejam entregues até o dia 10. Esse gapzinho do 10 até o dia 15 é um pulmão que o escritório tem. Então, ele tem qual é a data operacional? Dia 10. Cara, tem que entregar até o dia 10. E aí eu tenho toda essa monitoria lá. Estourou o dia 10, cara, já é alerta crítico, né? Estou pagando multa? Não, porque eu tenho esse intervalozinho aí, tá?
Então, você consegue ter toda essa monitoria dentro do sistema. E os próprios indicadores vão sinalizando isso. Tá? Perfeito. Beleza. Beleza. Só concluindo, o Alex, em relação a esse gasto de tempo e esforço, lançamentos para cada empresa. Existem relatórios que me comparam, por exemplo, eu posso pegar uma empresa do lucro presumido serviço com outra do lucro presumido serviço e fazer um comparativo? Sim, a proposta, inclusive, é essa. Você consegue tirar esses relatórios tanto pelo gestor, naturalmente eles vão te gerar algumas visões, o próprio Tarefa também te gera uma série de relatórios, uma série de indicadores que são extremamente importantes para o escritório contábil. O Tarefa, gente, a gente vai ter a oportunidade de falar mais detalhado dele, mas basicamente ele é uma ferramenta que eu costumo dizer que ele tem 3 pilares. Pilar número 1, o que eu preciso fazer? Então, é um direcionador das atividades que eu tenho que cumprir para evitar que eu deixe de entregar alguma declaração ou que eu perca prazos. Então, eu costumo fazer sempre uma analogia para ficar bem simples do cliente entender. Todo escritório tem um checklist. E à medida que ele vai desenvolvendo essas atividades, ele vai lá e vai flegando lá que aquelas atividades foram finalizadas ou foram concluídas, ou que aquelas obrigações foram finalizadas e foram concluídas. Só que ele faz isso de forma manual, ele está exposto ao risco. Então, esse é o primeiro pilar. Segundo pilar, comunicação. Isso é uma loucura dentro do escritório contábil hoje. Por quê? Porque o cliente se comunica com o escritório de diversas formas. O cara manda e-mail, o cara manda WhatsApp, o cara liga, manda Skype, manda sinal de fumaça. Cara, é uma loucura para o escritório administrar isso. Qual que é o conceito do Tarefa? Cara, sua empresa é importante. Faça toda a tratativa de comunicação pelo próprio aplicativo do Tarefa. Ah, mas eu gosto de usar o WhatsApp, meu querido. O WhatsApp é rede social, cara. Para você marcar o futebol, o shopping do fim de semana. Sua empresa precisa estar aqui protegida pela LGPD, precisa ter tudo armazenado, tudo documentado. Vou além. Às vezes o escritório dá a liberdade do funcionário utilizar o WhatsApp pessoal dele para se comunicar com o cliente. Mas depois que esse cara foi embora, cara, ele levou todo o histórico de comunicação. Com o Tarefa isso não vai acontecer. E além do comunicador, cara, é idêntico ao WhatsApp. Ali por dentro você pode mandar vídeos, compartilhar documentos, qualquer documento que eu envio pelo EDOC, eu já posso mandar o link lá no comunicador do Tarefa automaticamente. E se é um documento que tem vencimento, já vai popular a agenda do cara que está lá com aquilo vinculado no celular dele para alertá-lo quanto ao vencimento daquela guia. Muda a forma como você conduz a comunicação dentro do escritório. Tá? E o terceiro pilar é gestão. Gestão própria do colaborador, mas principalmente gestão do proprietário do escritório. Ele vai ter todos os indicadores, ele vai ter todos os dashboards e mais do que isso. Toda e qualquer demanda que for disparada pelo escritório vai passar pelo Tarefa. Então, é uma métrica diferente que ele vai ter ali dentro. Exemplo, o cara chegou lá para negociar uma redução de honorário. Cara, com os indicadores que você tem do Tarefa, você vai abrir, vai evidenciar para o cliente e vai mostrar para ele se cabe aquela redução ou não. Pode ser que aquele cliente, por exemplo, mande 40 pedidos de recálculo de guia no mês. Mande mais 30 pedidos de simulação de rescisão. Cara, é evidência. É dados e fatos. Entendeu? Não fica fácil de você argumentar. Né? Ele vai mostrar e falar, cara, olha quanto você demanda do meu escritório. Não cabe uma redução aqui. Né? É diferente do cara, às vezes, ir numa reunião e falar, eu acho. Não tem eu acho. Os números estão aqui, os dados estão aqui. Entendeu? Então, se você tem toda a tratativa sendo feita pela aplicação, cara, você tem todo o controle do escritório efetivo ali. Entendeu? E o bacana, quando o cliente dispara um pedido, ele não precisa saber, por exemplo, que ele está disparando um pedido para o Diego. Ele só precisa direcionar o departamento, é para o fiscal. Por trás está configurado que quem é responsável por aquela empresa é o Diego. Sabe por quê? Amanhã, depois o Diego sai, o Diego transfere para o Alex. O cliente não está nem sabendo. Ele acha que está sendo atendido pela mesma pessoa. Entendeu? Então, a gente tem toda essa estrutura, toda essa modelagem para você não ter esse conceito de, eu vou falar com fulano, ciclano, beltrano. Não. Direciona o seu pedido ao departamento. Legal. O Tarefas tem controle de tarefas avulsas?
pedidos. Beleza. Sim, tem os serviços programados e tem os serviços avulsos. Legal. Última pergunta. E não precisa... É só você... né? Enfim, eu conheço esse mercado. A gente não falou de empresas de serviço. Uhum. Segue a mesma questão do Simples Nacional, do lucro real presumido lá para serviços, só que a gente tem essa dificuldade do web service ser municipal, correto? Isso. Então, segue o mesmo pensamento. Os municípios que têm um web service, né, para automatizar, provavelmente a gente já tem alguma coisa automatizada. Os que não têm, a gente tem algum mecanismo de captura no e-mail, no inbox, alguma coisa assim? No e-mail fica fácil, porque ele já vai direcionar lá para o QDrive, as notas armazenadas lá, eu já vou robotizar a escrituração. Tá? Deixa eu abrir aqui no Docs de novo, no Zen. Cadê o QDrive? NF municipais, lista de prefeituras homologadas. Aqui eu tenho a documentação das prefeituras que eu consigo capturar os serviços prestados e os serviços tomados. Então, tá vendo? Ó, eu tenho o estado, o município, e o que ele me libera? Se ele me libera serviços tomados, os prestados, e como é que eu plugo lá no web service dele? Se havia certificado, se havia procuração, se havia chave de acesso, então eu tenho tudo mapeado aqui. Tá? Aqui a gente tem um problema, cara, porque... vou ser bem franco com vocês, eu não fomento muito esse tipo de solução, porque mudou o prefeito, os caras vêm e mexem no sistema, e aí, cara, é manutenção. Então, o que a gente dá como recomendação? Das duas, uma, ou o cara entra no portal lá e faz a captura disso e armazena numa pasta, dali para frente eu robotizo, ou ele trabalha com uma empresa que é especialista. Um exemplo que eu sei que funciona redondinho é o pessoal da Getax. Mas é porque os caras são especialistas nisso aqui. É isso aí. Então, legal. Inclusive, eles fazem muito mais prefeituras do que a gente. Legal. Beleza. Então, próximo.